É muito importante, irmãos, ouvirmos a paixão de Cristo toda. E nós a escutamos no Evangelho de Lucas. Eu penso que isso nos prepara para entrarmos nessa Semana Santa na atitude certa. Aqui tem atitudes as mais diversas possíveis. Eu pensava na atitude de Herodes, que queria ver um milagre. Não interessava nada de Cristo. Ele queria ver um showman. Não viu nada. Cristo não respondeu nenhuma pergunta de Herodes, porque a sua intenção era má, perversa. Ao contrário, o primeiro a entrar no céu foi um malfeitor, crucificado junto com Cristo, que reconhece o seu pecado. Ele fala, nós estamos pagando o que nós merecemos, mas esse não fez mal nenhum. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reinado. E escutou de Cristo, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa! Jesus não tinha nada de material para oferecer, mas tinha o céu para dar de presente àquele homem pecador, mas humilde e fiel, que acreditou. Mas eu quero comentar um trechinho aqui do final, que diz, já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. Meio-dia, o sol a pino, a hora mais clara do dia, e o sol parou de brilhar, porque o sol é Cristo. A vida foi destruída, foi morta ali na cruz, pela maldade da humanidade inteira, pela nossa maldade. E no meio das trevas, olha o que acontece. A cortina, o véu do santuário, do templo, rasgou-se pelo meio. E Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. São as últimas palavras de Cristo em vida, na cruz. Pai, as primeiras palavras de Cristo no Evangelho de Lucas, ele com 12 anos, não sabíeis que devo estar na casa do meu Pai? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração de Cristo sempre esteve cheio do Pai, do amor do Pai. É a sua relação com o Pai, sua relação de filho, que define a Jesus. Ele é o Filho muito amado. Pois bem, o que significa que o véu do santuário se rasgou? Esse véu, ele separava, era um véu, uma cortina grossa, separava o santo, que era uma região do templo em que só entravam os sacerdotes, e separava da parte mais santa do templo, que era o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. Uma vez por ano. Pois bem, aqui fala que naquele momento, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio. No Evangelho de Marcos fala que rasgou-se de cima a baixo. Não é que rasgou de baixo para cima. Como se o Pai rasgasse esse véu, que simbolizava o segredo, simbolizava o mistério de Deus, o mistério da vida.
aquilo que separava os homens do acesso a Deus, agora foi rasgado, e Cristo dá um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É um salmo. Jesus passa todo o tempo que ele está na cruz rezando salmos. E as primeiras palavras de Cristo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Impressionante, irmãos. Quando a gente tem uma dor, a gente se volta para si mesmo, né? Você fica lá num canto, não quer falar com ninguém, amuado, preocupado, como controlar aquela dor. Cristo, naquela dor extrema, a primeira preocupação dele é conosco. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que coisa. Tá bom, irmãos, mas essa frase é extraordinária, porque nós não imaginamos o que seja a paixão de Cristo, o que ele sofreu. Não só fisicamente. Eu li uma catequese do padre Frei Raniero Cantalamessa, agora é cardeal, pregador da Casa Pontifícia, do Papa desde o tempo de São João Paulo II até o Francisco. Não aposentam esse homem, e enquanto tiver, está cada vez melhor. Ele fala que mais dolorosa do que a paixão física de Cristo, que foi absolutamente terrível, os pregos, a crucifixão era feita para a pessoa não morrer logo, não atingia nenhum órgão vital, era uma tortura, a pior de todas. Pois bem, os pregos, não aqui, que aqui rasgaria, aqui no pulso, produz uma dor indizível. E os pregos nos pés, nos pés. E cada vez que a pessoa ia respirar, ela tinha que apoiar todo o seu peso no prego. Pois bem, irmãos, se a dor física de Jesus já era uma coisa absurda, a dor espiritual dele foi muito maior. Sabe por quê? Porque não é brincadeira fazer-se pecado. Carta aos Gálatas vai dizer: aquele que não conhecer o pecado, Deus o fez pecado por nós. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Maldito, imagina, o único bendito, único santo, carregou sobre si a nossa maldição. Ser maldito significa ser abandonado, ser desprezado, ser rejeitado, ser totalmente excomungado, afastado da comunhão dos homens. E mais do que isso, irmãos, quando Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? A consequência do pecado é o sentimento do abandono de Deus. O inferno é a ausência de Deus. Cristo, que nunca desobedeceu o Pai, experimentou na cruz as consequências dos meus pecados, dos teus pecados, dos pecados de toda a humanidade. Experimentou o abandono de Deus. Como é que pode? Ele que disse: eu e o Pai somos um. E o Pai permite que ele sofra desse jeito. Aquela humilhação, aquela dor. Esse Raniero Cantalamessa, ele fala aqui: imagine uma pirâmide, né? Uma pirâmide. Você coloca ela de cabeça para baixo. Todo o peso, né, da base voltado para aquele pontozinho. Era Jesus. Toda a violência da humanidade. Pensem na guerra, agora da Ucrânia, que nós estamos assistindo todos os dias. As bombas, as mortes, estupros, a violência, né, indizível.
Pensem toda a violência da história da humanidade. Porque, irmãos, já houve coisa pior do que essa. Mao Tse-tung, Lenin, Stalin, aqueles russos, Fidel Castro, muitos outros, Talibã, que matam as pessoas, afogando elas numa gaiola, colocando dentro d'água, umas ruindades, pensem toda a maldade da humanidade, toda a corrupção do Brasil, que não é pequena, pensem, toda a mentira, toda a violência, tudo centralizado numa pessoa. Por isso dá para entender por que Jesus suava sangue. Diz que na Segunda Guerra Mundial, quando algum preso no campo de concentração sabia que no outro dia ele ia morrer fuzilado ou enforcado, a angústia era tão grande que os poros cediam e a pessoa era capaz de suar sangue. Cristo. Então, esse Raniero fala uma coisa: ninguém, a não ser o Pai, conhece o tamanho do sofrimento do Filho, espiritual e físico. Ninguém. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece a paixão de Cristo senão o Pai. A intensidade daquilo que Cristo experimentou para nos libertar. Tá bom, irmãos? Mas o que é que ele diz nesse sofrimento? Quais são suas últimas palavras? Pai, Pai, ele chama, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele continuou acreditando no Pai, abandonando-se em Deus, que ele sabia que não era um monstro, que não era... Porque, irmãos, nós somos tentados, o sofrimento, a doença, a falta de dinheiro, as dificuldades de relacionamento com os outros, a injustiça, uma humilhação, tudo nos leva a duvidar do amor do Pai. Quantas vezes nós fomos enganados, pensando que Deus é esse? Como é que Deus permite isso na minha vida? Eu que procuro ir na missa, que pago o dízimo, que procuro ser justo, por que eu sofro assim? Quantas vezes, irmãos? Jesus, o demônio atacou Jesus aqui na hora da cruz. Todos diziam, desce daí, e nós creremos. Graças a Deus que Jesus não desceu. Porque ele não desceu da cruz, eu posso subir na cruz, você também. Porque ele não desceu, nós podemos carregar a nossa cruz, sem duvidar do amor de Deus. Então, irmãos, essa atitude de abandono nas mãos do Pai é o segredo da vida cristã. É a única atitude verdadeira. Tem tanta coisa, irmãos, que nós não entendemos da nossa história, da nossa vida, que nós sofremos, não entendemos. Hoje visitei uma irmã que era desse bairro, que trabalhava na igreja, era pau para toda obra, super disponível em tudo. Uma pessoa vivia fazendo bem, e está na cama faz já mais de um ano, com um respirador aqui. Por quê? Um mistério. E esse padre Raniero Cantalamessa dizia, Jesus no pretório estava amarrado, com uma coroa de espinhos. Ele, Deus, Criador, junto com o Pai, amarrado, imóvel. E ele dizia, quantos irmãos nossos que vivem mais cedo ou mais tarde, pelos homens ou pela idade, a gente vai estar nessa situação. E que mistério, irmãos. Eu pensava hoje que Deus continua, talvez salvando a humanidade,
através do sofrimento silencioso de muitos irmãos que são membros do corpo de Cristo. Lembra São Paulo, que fala: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Minha mãe, 15 anos, esclerosada, diminuindo, não só fisicamente, mas perdendo tudo, perdendo a visão, perdendo a audição, perdendo o movimento. 15 anos. Será que isso é inútil? Será que Deus não vê? Será que... Não, irmãos, Deus vê. Tem um salmo que eu gosto muito que fala que Deus recolhe num odre as nossas lágrimas e anota num livro os nossos dias. Nada escapa do olhar amoroso e providente de Deus. Só que Deus tem meios para salvar a humanidade diferentes dos meios humanos. Os homens acreditam na força. Olha o Putin, que quer não sei o quê. Cristo não. Como um cordeiro manso vai para o matadouro, obedecendo o Pai, esvaziou-se da sua condição divina, da sua glória divina. Ele podia ter vindo com a sua glória, era dele, ele era o Filho de Deus. Ele escondeu, esvaziou-se dessa glória, assumiu a nossa humanidade, a nossa pobreza, tanto que as pessoas rejeitavam. Quem é esse pobretão aí, filho do José, de Nazaré? O que é Nazaré? Quem que é esse cara? O Filho de Deus, não crido, recusado. Irmãos, que maravilha! Quanto amor, quanta sabedoria essa Semana Santa quer nos transmitir, né? Quer nos santificar. Cristo, que na cruz não tinha nada, nem o privaram até dos movimentos do seu corpo, tiraram a sua roupa, ele abre o céu. E hoje, para você e para mim, em verdade eu te digo, aqueles que humildemente pedem, porque o chamado bom ladrão suplicou: Senhor, Jesus, lembra-te de mim. Ele não só lembrou, mas disse: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é estar com Cristo. Por isso que o paraíso começa agora. Se você está com Cristo, se eu de verdade estou com Cristo, já começo a experimentar o paraíso aqui. Em plenitude, só depois da morte. Mas, irmãos, alegremo-nos. Deus nos concedeu a graça hoje de seguirmos Cristo nessa entrada em Jerusalém, e Ele quer ser o nosso companheiro de viagem. Nosso companheiro, como foi daqueles 2 discípulos de Emaús, que estavam tristes, escandalizados da cruz, e de repente Cristo vai explicando as Escrituras, e seus olhos vão se abrindo. De repente Cristo se senta à mesa com eles, abençoa o pão, e os seus olhos se abrem, e eles reconhecem que é Jesus. Eu espero que nós possamos, celebrando a Eucaristia, né? Esse Cristo que morreu por nós, se entrega como nosso alimento, nossa comida. Ele quer nos dar a sua vida eterna, essa vida imperecível, essa vida de comunhão plena com Deus e com as pessoas. Por isso, alegremo-nos e vivamos intensamente essa Semana Santa, que tem o poder de nos transformar e nos unir a Cristo, e nos dá uma capacidade nova de enxergarmos a vida, não desconfiando do Pai, não murmurando, não pensando mal de Deus ou de nós mesmos, porque tem gente também que se despreza, não se aceita. E vocês viram Cristo: trazei o jumentinho amarrado, desamarrai-o. O Senhor precisa dele, o Senhor precisa de você para salvar aqueles que convivem com você.
Deixe-se desamarrar, deixe-se libertar pelo Senhor, e Ele fará maravilhas na nossa pobreza, na nossa pequenez, na nossa insignificância.